Então, pessoal, muito obrigado por ter voltado. Vamos para a nossa segunda parte na análise da AT3P. Eu lembro a vocês que a AT3P é a Agenda Ambiental da Administração Pública. É um documento que, por si, não é uma lei, mas é um documento que eu já aproveito para inserir o slide que a gente já passou aí. Em outras palavras, é um esforço da administração pública no intuito de concentrar e de condensar as informações da legislação socioambiental em um único local, de uma maneira, inclusive, com bastante imagens, com uma linguagem facilitada, para que os valores dessa sustentabilidade sejam incluídos no nosso dia a dia. Ok? No nosso dia a dia, entre aspas, né? O nosso dia a dia da administração pública, dos servidores públicos, para que, enfim, eles possam alcançar mais eficiência. Então, é um programa que visa, condensar para facilitar o acesso de um programa, diversas normas, então, facilitar o acesso às normas de cunho socioeconômico ambiental no dia a dia dos servidores públicos. William, por que nós, que não somos da administração pública, precisamos estudar a 3P? Por dois motivos. Primeiro, para que nós possamos exigir dos nossos administradores cumprir o que está determinado nas leis e simplificado pela 3P, como também contribuir com essa atuação, com esse manejo, sabendo de sua existência, fazendo o nosso próprio esforço para colocar em prática não só no serviço público, que nós seremos usuários, mas também no nosso dia a dia, naquilo que for viável. Então, basicamente, os intuitos são, de novo, sensibilizar os gestores, promover o uso racional de recursos naturais e redução de gastos. Então, olha aí a eficiência. Mais uma vez, contribuir para, revisão de padrões de consumo e a adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração pública. Reduzir impactos socioambientais negativos, claro que os positivos a gente quer cada vez mais, causados pela administração pública, bem como contribuir para a melhoria da nossa qualidade de vida, esse último como o objetivo maior, mas também mais distante. E aí, pessoal, basicamente, a própria A3P, essa é uma figurinha que eu tentei tirar de lá, adaptada por mim, claro, mas olhem a A3P, que eu vou deixar o link para vocês lá no sistema. Então, basicamente, tudo tem início com um esforço para um uso racional de recursos, sejam recursos naturais, seja dos bens públicos. Os recursos naturais, que eu lembro mais uma vez, caiu até na prova de vocês, os paradigmas, segundo o professor Canotilho, do que seria essa sustentabilidade, não viver às custas da natureza, o que implica não retirar dela mais que ela consegue recuperar, ou se for aquilo que é irrecuperável, não é um recurso renovável, que pelo menos nós estejamos tirando da maneira mais eficiente possível, permitindo que as próximas gerações também tenham acesso às benesses daquele objeto, daquele bem, daquele produto, enfim, daquela matéria-prima que está sendo retirada da natureza. Então, ok, recursos naturais, mas também os recursos públicos. Afinal de contas, pessoal, o poder público, na prática, não tem dinheiro. Entendam que o governo federal, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, as secretarias gastam é o que elas recolhem de nós. Apesar de a gente falar em um tesouro público, tesouro nacional, ok, os cofres estaduais, sim, mas o dinheiro que está lá é um dinheiro que nós cedemos. Às vezes não tanto de bom grado assim, mas quem financia o Estado é a população. Então, quando a gente quer, quando o Estado ele é ineficiente, quando o Estado é caro, então ele vai tirar ainda mais da gente. Olha, nós temos uma carga tributária aí que beira os 40% do PIB nacional. Olha que Tiradentes morreu porque subiu para 1/5, para 20%. Portugal subiu para 20% o valor do imposto.
que é que ele ia achar, né? Morreu pela metade do que a gente paga hoje. A gente não aprendeu a lição com ele. Pra que o feriado Tiradentes, hein? Só pra gente ficar em casa descansando. Vamos lembrar um pouco o que o cara fez. Então vamos lá, se a gente quer pagar menos imposto, a gente não quer menos Estado necessariamente. A gente não quer menos saúde, a gente quer, olha aí a pandemia. Olha o SUS sendo muito mais eficiente do que, de fato, um sistema de saúde dos Estados Unidos. Então a gente quer ter acesso a uma educação de qualidade, a um sistema de saúde de qualidade, a gente quer ter acesso a uma série de serviços que podem ser prestados pelo Estado, a segurança pública, por exemplo, mas quanto mais eles conseguirem prestar em nosso favor, cobrando menos, é eficiência. É um dos princípios que estão lá no artigo 37 caput da Constituição. Então, os servidores públicos têm que chegar ao máximo de resultados com o mínimo de recursos possível. Ok? Não é sincera, até existe a desobediência civil, cada um faça o seu julgamento. Recomendo a leitura do livro de Henry David Thoreau, Desobediência Civil, que fala exatamente de deixar de pagar os impostos, mas não estou exatamente incentivando isso aqui. O que eu estou falando para vocês é de que, olha, o serviço público ele sobrevive do dinheiro que ele tira de sua sociedade. Quanto mais dinheiro ele tira, mais a sociedade vai ficar subjugada, mais a sociedade vai ficar estagnada. Então, a ideia é que ele consiga prestar os serviços que ele deve com um valor justo a ser cobrado de cada um de nós. Ok? Eficiência. 2. Gestão adequada de resíduos. Então, primeira coisa que o pessoal pensa é não levar para o lixão, né, professor? Também faz parte. Então, onde é que vai parar o nosso lixo? Mas a gente tem que pensar desde o começo. Dar uma de chapolim colorado aqui, suspeitar desde o princípio, né? Primeiro, será que a gente precisava produzir tanto resíduo assim? Eu gosto de brincar com a caixa de chocolate, né? Aquelas caixas de bombons de chocolate. Às vezes você ganha de presente de alguém, aí vem dentro de uma sacola, às vezes até mesmo embrulhado num produto, ok? Não estou falando qual é a marca. Aí você recebe, você tira daquele papel de presente ou daquela sacola. Aí tem um outro saco enrolando, aí você tira. Aí tem uma caixa de papel, aí você tira. Aí tem os bombons, aí você tem mais uma embalagem de plástico. E dentro da embalagem de plástico tem uma outra de metal, aí você tira também. Será que eu precisava de tanto lixo para comer um bombom de chocolate? E é que eu estou falando de uma coisa bem... Vamos lá, vou imprimir, aí eu tenho uma impressora ruim que está falhando, aí eu tenho que fazer 3 vezes a mesma impressão para poder aproveitar alguma coisa. Seria mais barato eu já ter consertado aquela impressora, eu já ter trocado o toner ou cartucho, sei lá o que é. Então, mas será que eu precisava imprimir para começo da história? Então, preciso saber, será que aquela quantidade de resíduos que eu estou gerando é necessária? Depois, se eu consigo eliminar a parte desnecessária, de fato, agora só está indo a título de resíduo aquilo que de fato mereceu ser produzido. Mas e aí, agora sim, agora que eu já produzi o resíduo, o que é que eu vou fazer com ele? Será que não seria interessante eu fazer o reuso, que é nem precisar transformar, sei lá, eu comprei uma garrafa de refrigerante, ou sei lá, uma caixa de outra coisa, eu consigo utilizar aquela caixa para arquivar alguma coisa, aquela garrafa de refrigerante para guardar uma outra substância, sei lá, até fazer um cofre para as moedas, não sei. Então, reutilizar. Depois, não é mais possível reutilizar, sei lá, é tóxico, sei lá, já está gasto demais, então vamos reciclar. É possível de ser reciclado? Olha a matéria orgânica, pessoal. Será que a matéria orgânica precisaria ir para o lixão? Por que a gente não faz a compostagem dessa matéria orgânica? Para poder pouco, poderia fazer também. Com o seu próprio lixo, com o nosso. Então eu consigo retirar ali das sobras o que eu posso reutilizar, o que eu posso reciclar, o que eu posso, enfim, já diminuiu ainda mais. Agora sim, onde é que eu vou levar? Eu vou para o lixão? Isso aqui eu posso ir para um aterro sanitário. A quantidade de poluição vai ser bem menor. Aí sim, então a gente diminui, a gente
diminui a produção, diminui o descarte, e o descarte ainda vai para o local correto. Então vamos começar a pensar, tem tudo a ver com a lei de resíduos sólidos aí, que eu já falei para vocês, a 12305. A qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então não adianta nada eu criar algumas regras, alguns padrões de gestão e não dar as condições de ser um ambiente ruim de trabalho, da pessoa estar completamente satisfeita de fazer aquilo meramente por uma obrigação, pelo valor que vai receber no final do mês. Então a gente tem que ter um ambiente de trabalho que ele seja eficiente, mas que também ele traga qualidade de vida ao seu próprio trabalhador. E aí esse servidor que vai ter uma boa qualidade de vida, de fato ele vai conseguir inclusive mudar a maneira como ele vai atender os administrados. Sensibilização e capacitação dos servidores públicos. Então, para que ele possa alterar a sua maneira de agir, ele tem que conhecer, não só conhecer, mas estar convencido. E convencido é uma palavra muito bonita, porque é vencer juntos. Então, convencidos de que ele precisa alterar a sua prática diária. Por fim, a gente incorpora aquilo que a gente fala das licitações sustentáveis, que inclusive no site atual da A3P é dividido em dois blocos. Então, há obras e serviços de engenharia e outros serviços e produtos a serem adquiridos pela administração pública. E aí, pessoal, para encerrar esse segundo bloco, vamos falar do uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos. Então vamos lá, energia, ok? Vocês já pararam para pensar de onde vem a energia que vocês estão consumindo? Então, hoje no Brasil, talvez uma parte até venha da energia solar, sei lá, está tendo excedente lá na Unileão. Pode ser que essa energia continue sendo produzida, não sei informar, acredito que sim, e está caindo na rede elétrica, claro, a remuneração ínfima aí, mas uma parte, certo? De energia solar, não só da Leão, mas tantos outros que já usam a energia. Energia eólica, a gente sabe que já tem, o Ceará tem alguns pontos já com os geradores pelo vento, certo? Aerogeradores, né? Acho que é assim que chama. E uma parte considerável vem das hidroelétricas, uma parte vem da queima de combustíveis fósseis. Agora, vocês já pensaram no custo ambiental para produzir essa energia? Nos custos da retirada da matéria para os cabos de distribuição, por exemplo, para a construção do hidrelétrica, que é até uma energia limpa depois que já a hidrelétrica está construída, mas que eu preciso muitas vezes desmatar grandes áreas, perder biodiversidade nos rios para poder ter aquela hidrelétrica ali naquele lugar. Então, será que a gente precisaria de tantas hidroelétricas assim no nosso dia a dia, se a gente usasse a energia com mais sabedoria? Então, agora pense por outro lado, você paga a energia pública e o nosso administrador também. Então, se existe um mau uso da energia elétrica, tanto eu estou trazendo um gasto natural, como eu também estou trazendo um desperdício de recursos financeiros do poder público, ineficiência, em outras palavras. Então, sobre a água, agora, meus amigos, é o mesmo raciocínio mais ou menos. Ok, a água que a gente utiliza, muitas vezes as pessoas começam a refletir, mas a água é um bem infinito, a Terra é coberta uns 70 e poucos por cento de água. Mas, pessoal, sinceramente, dessa água toda que a gente olha lá do espaço e vê a Terra azulzinha de lá, pouco menos aí, salvo engano, de 3% está disponível para o acesso humano. Então, olha, a gente está beirando os 8 bilhões de pessoas com uma quantidade finita de água potável. A gente tem que cuidar dessa água. A gente precisa dela para sobreviver mesmo. Não há vida sem água. Mas tem que ser uma água limpa, uma água de qualidade, dentro de alguns padrões para serem consumidas pelo ser humano.
para evitar gerar mais doença do que saúde. Então, a gente precisa pensar nessa água que a gente está tirando da natureza, a gente tem que pensar para onde essa água vai. A administração pública também tem que fazer isso. Também atuar de uma maneira eficiente, porque sim, também o poder público. Ah, mas a SAEC, a COGE, a CAGES, e quantas outras a gente puder pensar aí, são todas estatais, sim, mas existe uma contraprestação, nem que não seja direta, mas daquele valor que essa própria entidade está gastando para ir retirar a água, para fazer a água chegar onde tem que chegar. Então, se a gente para pensar e refletir, usar essa água com moderação, usar apenas nas quantidades suficientes, reusar parte dessa água, então a gente está ali um pouco mais próximo da sustentabilidade, a administração pública também. A questão da madeira. Para que a madeira? Porque a madeira é muito bom para construção, a gente usa muito em tetos. Se a gente assistir alguns filmes, algumas construções são feitas inteiras de madeira, certo? Tudo bem, mas o que a gente precisa de fato? Qual a metragem que a gente precisa para evitar desperdício? Porque se desperdiçar essa madeira que eu vou adquirir, se eu comprar uma madeira de má qualidade, que eu vou ter que trocar rapidamente, isso tudo é mais gasto. Se eu comprar uma madeira em quantidade maior do que eu preciso, vai para o lixo. Então, a gente tem que evitar esse tipo de desperdício com a madeira. Mesma coisa com o papel. Então, a gente vai ver nas próximas aulas, inclusive, as resoluções do CNJ, a resolução 201, para ser mais específico, que vai inclusive falar o que puder ser feito hoje de maneira eletrônica, melhor, para não ter que gerar o peticionamento em papel, diminuir a quantidade, inclusive, de arquivo. Olha o tanto de papel que nosso Poder Judiciário tem, inclusive com prédios e prédios e prédios inteiros só para guardar papel. O que boa parte disso poderia estar sendo guardada de maneira eletrônica. Claro, a gente tem que pensar na segurança da informação, como que isso vai ser armazenado, ter uma série de backups, porque se um HD daqueles queimar, enfim, se uma mídia daquelas der problema, não vai se perder o processo como um todo, mas também vamos ser um pouco críticos, né? Será que o que a gente está economizando de papel, a gente não está gerando outros prejuízos para o meio ambiente? Então vamos refletir antes de tomar as verdades como absolutas. A questão do plástico. Será que eu precisava, como eu brinquei para vocês com o bombom de chocolate, né? Será que eu precisava de tanto plástico para comer um bombom de chocolate? Então, começar a repensar as próprias embalagens, as necessidades de onde guardar essas embalagens, o que fazer com elas. Então, tudo isso deve ser pensado também pelo poder público e qualquer outro material de expediente que não seja tão óbvio quanto esses outros, são situações que a gente também tem que pensar, tanto no custo para retirar esse bem da natureza, do custo para aquele bem chegar aonde ele tem que chegar, dos resíduos que ele vai gerar e da eficiência nos gastos do poder público, porque se eu não tenho eficiência, eu estou descumprindo os princípios da administração pública e isso, inclusive, é passível ali de uma ação de improbidade. Tudo bem? Pessoal, quase 19 minutos, a gente encerra aqui o segundo bloco e a gente grava aí mais um bloco para encerrar a A3P. Não sai daí, no máximo bebe uma água, dá uma alongada e volta.